Senhoras e senhores, aqui é o comandante. Em breve vamos pousar em Durango. Um voo regional sobre as montanhas rochosas está a caminho de um desastre. Em algum lugar lá fora, na escuridão da noite, havia uma aeronave caída em nosso município. Uma busca desesperada descobre destroços retorcidos a 8 quilômetros da pista. A metade morreu. O que é que falta aqui? Estava tão difícil de entender como a queda aconteceu tão perto do aeroporto. Uma dica inesperada aponta para uma possibilidade chocante. O que ela disse exatamente? Algo que vai balançar toda a indústria aérea. A melhor palavra que descreveriam os investigadores é surpresos. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Aproximação perigosa. É uma fria noite de inverno no aeroporto de Stapleton, em Denver, Colorado. O comandante Stephen Silver e o copiloto Ralph Harvey estão quase prontos para a decolagem. Todo mundo está sentado? É, todo mundo está. Tudo bem lá fora? Dei uma volta e estava tudo livre. O voo 2286 da Trans-Colorado está bem perto do aeroporto do município de Durango-La Plata, no sul do Colorado. Chegando em Durango, eu quero estar no ar de novo o mais rápido possível. Não deve ser um problema. Não precisaremos reabastecer. É o quarto voo do dia da tripulação e eles estão atrasados. O mau tempo causou um atraso de 40 minutos. Vamos ver o que podemos fazer para tirar esse atraso. Pode deixar. Parece que sempre estamos atrasados. Você está constantemente tentando recuperar o tempo, porque você tem voos de conexão. Os passageiros querem pegar esses voos, assim como nós também queríamos se fôssemos passageiros lá atrás. Hoje há 15 passageiros no avião turbohélice, incluindo Suzy Welch. O meu irmão estava doente na Califórnia. Eu estava lá, voltando para casa após visitá-lo. E eu perdi a minha conexão. Então, era um avião em que eu não deveria estar, para começar. Trans-Colorado 2286, você está liberado para decolar. A Trans-Colorado é uma pequena companhia aérea regional que opera voos para a Continental Airlines. 2286, liberado para decolar, obrigado. O comandante Silver está no comando. Ele amava voar. Estava em seu sangue, dava para ver. Brad Howard voou com o comandante Silver no final da década de 80. O Steve era muito feliz e jovial, energético como piloto. Eu gostava de voar com ele. Você pode voar esta perna, não é? Tudo bem. O copiloto Harvey vai operar os controles neste voo, deixando o comandante livre para lidar com as chamadas de rádio. Potência de decolagem. Pilotos de avião, rotineiramente, negociam as funções de voo. Parte disso é para a redução da fadiga, para que uma pessoa não esteja fazendo todo o trabalho. Mas também divide as tarefas para que os copilotos, que um dia serão comandantes, possam ganhar experiência. Sem nós. O comandante fica de olho na velocidade, enquanto eles aceleram para a decolagem. V1. E girar. Eu estava um pouco apreensiva porque o tempo não estava tão bom antes de eu embarcar. Mas quando embarquei, pensei... está ótimo. Por que estava preocupada? O dia da tripulação começou em Denver. Depois de 2 pequenas escalas em Riverton e Casper, no Wyoming, eles voltaram para Denver. Agora estão indo para Durango, uma rota que os leva sobre as montanhas rochosas do sul. Na verdade, apenas cerca de 30 quilômetros ao norte de Durango tem o maior número de picos a 4.000 metros dentro dos Estados Unidos. Controle de Denver, Trans-Colorado 2286. Gostaria da previsão mais recente para Durango e Cortez. A mais recente que temos é
De teto por tempo indeterminado, a visibilidade obscurecida, ligeira neve e nevoeiro. Eles ainda estão prevendo gelo moderado abaixo dos 5.500 metros. Obrigado. Obscurecem as montanhas bem rápido quando uma frente avança. E a visibilidade, é claro, diminui bem rápido. Nada que não possamos lidar. A cerca de 20 minutos do aeroporto, os pilotos revisam os procedimentos do pouso. Então vamos em linha reta para a pista 20, ok? Pista 20. Parece bom. Controle, vamos planejar um DME para a pista 20. Aprovado. Transcolorado 2286. Liberado para aproximação pela pista 20 no aeroporto de Durango. Como muitos pequenos aeroportos nos Estados Unidos, Durango não tem seu próprio controle de tráfego aéreo. O controlador está em Denver, a mais de 300 quilômetros de distância. Uma vez que liberam você para essa aproximação, eles basicamente dão a você a responsabilidade de pôr aquele avião no chão. Cobertura de radar terminada. Por favor, informe pouso por rádio. Tenha uma boa noite. Ok, reduzimos para 1-4 e estamos livres para a aproximação. Wilco 2286. Os passageiros devem estar em solo em menos de 5 minutos. Senhoras e senhores, aqui é o comandante. Logo vamos pousar em Durango. Por favor, afivelem os cintos. Estaremos no chão em breve. O voo inteiro, na verdade, foi super tranquilo. Foi um dos voos mais suaves que eu já fiz. Não havia motivo nenhum para alarme, algo incomum mesmo. Velocidade estabelecida. Flaps a 1/4. Flaps a 1/4. Os pilotos trabalham rapidamente para se prepararem para o pouso. Trem baixado. Trem baixado. 3 verde. Eles sabem que tem bastante altitude para perder, que tem bastante velocidade para perder e também requer o uso adequado de dispositivos diferentes no avião para criar arrasto adicional para ajudá-lo a ficar mais lento. Pode ver a pista? Algo está errado. Os pilotos não podem ver a pista. Droga, estamos muito baixo! Sobe! Não, segure! Houve apenas um grande pum. Pensei que só tinha sido uma aterrissagem difícil. E o avião começou a dar um giro. Foi quando eu pensei, está acontecendo, nós vamos cair. Socorro! Transcolorado 2286. Aqui é Denver. Por favor, responda. O voo para Durango agora está atrasado. Transcolorado 2286. Pode me ouvir? Transcolorado 2286. Pode me ouvir? Tanto Denver quanto o pessoal do aeroporto do município de La Plata tentaram entrar em contato com a aeronave via rádio. Transcolorado 2286. Por favor, responda. A aeronave estava atrasada e em algum lugar lá fora, na escuridão da noite, havia uma aeronave caída em nosso município. Transcolorado 2286. Por favor, responda. Ajude-nos!
Estava escuro e muito frio. E só de olhar em volta eu podia ver que nós poderíamos estar em qualquer lugar. Por favor, tem alguém aí fora! Eu só pensei, eu estou aqui, Senhor, me ajude. Suzy Welch descobre que não está gravemente ferida. Mas fica claro que outros sobreviventes da queda do Transcolorado estão sofrendo terrivelmente. Nós temos que sair. Eles precisavam de ajuda o mais rápido possível. E nós não podíamos dar o que eles precisavam naquela hora. Suzy enfrenta uma decisão difícil. Ficar e cuidar dos feridos. Ou sair em busca de ajuda. Eles costumam dizer, fique onde está, alguém virá pegá-lo. Mas nós estávamos no meio do nada. Não sabíamos se alguém sabia onde estávamos. O tempo não estava muito bom naquela noite. Havia precipitação de neve na área e estava extremamente frio. Se os feridos não forem socorridos logo, eles podem congelar até a morte. Apenas aguentem. Vamos pedir ajuda. Suzy e alguns outros passageiros decidem partir a pé. Pode ser a melhor chance de sobrevivência para todos. Eu estava pensando, a minha família, eles não sabem onde estamos. Eles não têm ideia sequer se eu estou viva. Isso me doeu. Havia cerca de 1,5 metro de neve no chão, o que realmente dificultou a tarefa do resgate. Depois de mais de 1 hora, eles dão sorte. Eles encontram uma rodovia. Eu vi um caminhão e um carro. E pensei, aleluia. Foi um alívio ver os dois. Alguns passageiros estão agora seguros. As equipes de resgate vão em busca dos outros. Nós deslocamos socorristas e equipamentos para aquele determinado local, na rodovia 160, a leste de Durango, a cerca de 10 quilômetros. Era uma área remota e por isso tornou difícil para as equipes de emergência chegarem lá. Nós demoramos muito tempo para descobrir exatamente onde foi a queda. Finalmente, os socorristas chegam ao avião. Das 17 pessoas a bordo, o acidente matou 9, incluindo os 2 pilotos. A metade das pessoas foi morta. O que, sabe, é claro que isso partiu o coração de muita gente. Na manhã seguinte, a luz do dia revela toda a extensão da destruição. A parte da frente do avião, da asa para frente, estava bem destruída. A cauda estava em pedaços. E boa parte da asa esquerda estava faltando. Tom Halter, da Agência Nacional de Segurança dos Transportes, tem uma tarefa monumental à sua frente. É a ponta da asa direita, bem aqui. Valeu, gente. Descobrir por que um avião que fazia voos regionais se chocou contra o chão a 8 quilômetros do aeroporto. Estava difícil de entender como a queda aconteceu tão perto do aeroporto. Isso ia ser o grande mistério aqui para tentar entender. Fazer a triagem dos destroços é como tentar montar um quebra-cabeças gigante. E esse não é o único desafio. Em 1988, os aviões com capacidade para menos de 20 passageiros não eram obrigados a ter gravadores de voo. A falta de um gravador de voz na cabine e de um gravador de dados de voo digital torna tudo muito, muito mais difícil, porque então você tem que pegar as evidências do avião e depois deduzir o que aconteceu para levar o avião a cair no chão. Obrigado. Tom imediatamente volta sua atenção para um suspeito óbvio. O clima. Controle de Denver, Transcolorado 2286. Gostaria da previsão mais recente para Durango e Cortez.
Transcolorado 2286. Para Durango, a mais recente que temos é de teto por tempo indeterminado, visibilidade obscurecida, ligeira neve e nevoeiro. Ainda estão prevendo gelo moderado abaixo dos 5.500 metros. Uma crosta de gelo é um fenômeno potencialmente mortífero que pode ocorrer entre 0 e menos 20 graus Celsius. A água superfria cobre a superfície das asas de uma aeronave e se congela, degradando o desempenho aerodinâmico. O maior problema é que ela muda a forma da asa. De repente você começa a ter, em vez de uma borda boa e arredondada, ela começa a se tornar uma ponta chanfrada. E então, em vez de um fluxo de ar suave, você tem um fluxo de ar turbulento e começa a perder sustentação na asa. Foi o que aconteceu com o voo 4184 da American Eagle. O avião estava a caminho de Chicago, quando o acúmulo de gelo nas asas provocou um giro mortal. O acidente matou todas as 68 pessoas a bordo. A questão crítica agora é: será que o gelo nas asas do voo 2286 levou a uma tragédia semelhante em uma noite de neve nas montanhas rochosas do Colorado? A descida até a pista 20 em Durango é sobre terreno montanhoso. A tripulação teria pouco tempo para se recuperar se o gelo nas asas causasse uma perda repentina de sustentação. Não! Sobe! As asas do avião ficaram cobertas de gelo? Estava na faixa de temperatura ideal para o congelamento? Tom estuda boletins meteorológicos do aeroporto de Durango. Normalmente, o congelamento é um problema se você tiver um líquido que está muito frio. Ele atinge o avião e congela nele. Tem que estar chovendo ou garoando. O tempo no aeroporto estava fechado e nublado, mas a temperatura estava negativa em 31 graus Celsius. É um beco sem saída. As temperaturas estavam bem abaixo do mínimo necessário para a formação de gelo. Estava tão frio naquela noite. Não havia água líquida lá fora para congelar no avião. Só neve. E assim o congelamento foi rapidamente eliminado. O local da queda, a apenas 8 quilômetros da pista, sugere uma outra possibilidade. Flaps em 1/4. Para se preparar para o pouso, os pilotos têm de estender os flaps do avião e baixar o trem de pouso. Trem baixado. 3 verde. O aumento do arrasto significa que o avião precisa de mais potência para manter a sustentação durante os últimos minutos de voo. Os investigadores imaginam se uma súbita perda de potência dos motores poderia causar a queda. Eles estavam produzindo energia no momento do impacto. Houve problemas com os motores antes do impacto. Então você começa a examinar tudo em detalhes. Eles verificam a posição das alavancas do motor. A velocidade do motor está regulada em alta, exatamente como deveria estar. Parece que os pilotos tinham as configurações corretas. Velocidade, pronto. E os motores? Será que eles falharam? Um investigador treinado pode encontrar pistas para o desempenho do motor, examinando as pás da hélice e como entortaram no acidente. As lâminas estavam em condições de reproduzir empuxo e também, a julgar pelo dano rotacional, elas estavam funcionando no momento do impacto. Se elas não estivessem funcionando, estariam envergadas para trás, mas você pode ver, elas estavam cortando o chão e as árvores sendo impulsionadas para frente quando bateram. Ele definitivamente estava a toda velocidade, nenhuma falha com o motor. Sem caixas pretas, é difícil saber o que mais procurar. Investigadores de acidentes definitivamente utilizam um processo de eliminação. Você elimina as coisas que você sabe que não contribuíram e, em seguida, você acaba chegando a 3, 4 ou 5 coisas que fez contribuir para aquilo. Alô, Elton? Um telefonema inesperado traz uma nova pista surpreendente. Um dos sobreviventes fez uma alegação alarmante. Sério? Oi. Bem-vindo a bordo. Você está no fundo à esquerda. Boa noite. Onde você está? Você está bem lá no fundo.
Uma passageira informou que ela teve a impressão de ter sentido cheiro de álcool no hálito do copiloto. O copiloto ajudou a embarcar os passageiros. Ele foi mesmo um cavalheiro. Todos concordam com isso, mas ela ficou incomodada. A NTSB imediatamente traz o psicólogo de aviação Malcolm Brenner para a equipe investigativa. Ficamos mesmo alarmados e estávamos muito preocupados de que o álcool pudesse vir a ser um fator neste caso. Assim que a equipe voltou, acho que no dia seguinte, quase imediatamente, comecei a pesquisar para ver o que poderia descobrir sobre o copiloto. Inacreditável. Uma pesquisa das multas de trânsito do copiloto revela mais evidências contundentes. Preso 2 vezes por dirigir embriagado. Para nós, isso é um grande sinal de problemas, e isso sugeriria que havia um sério problema com o álcool. Testes de laboratório são pedidos para verificar se há álcool no sangue e na urina de ambos os pilotos. Me informe assim que tiver os resultados. Sim. Pode voar esta perna, não é? Tudo bem. Se o copiloto estava debilitado quando o voo 2286 deixou Denver, isso poderia explicar o trágico destino da aeronave. Então essa é a rota de Denver para Durango. E é aqui que eles bateram no chão. Enquanto aguardam os resultados de laboratório, os investigadores examinam outras provas. Eles esperam gravações das conversas do controlador e dados do transponder para que possam ajudá-los a montar uma imagem melhor do que estava acontecendo na cabine. Transcolorado 2286. Sub e mantenha nível de voo 230. Subir e manter 230, obrigado. Na maior parte do voo, não há nenhum sinal de problema. Eles não deram um Mayday, não fizeram chamadas, nem deram nenhum alerta assim. Transcolorado 2286. Atravesse para Durango em 1,5 km, fixo 14000. Livre para aproximação da pista 20. Então agora eles estão aqui. Ok, já reduzimos para 14 e temos autorização para a aproximação 2286, Wilco. Mas enquanto o avião se aproxima de Durango, os investigadores encontram algo muito estranho. Eles estão descendo muito rápido. Aviões normalmente descem a um ritmo lento e constante de cerca de 300 metros por minuto. O voo 2286 está descendo a quase o triplo disso. Um ritmo muito mais rápido de aproximação de descida do que o normal. E então estaríamos imaginando o que estaria acontecendo ali. Será que a embriaguez por álcool fez o piloto no comando fazer uma descida imprudente? O copiloto estava pilotando bêbado? Os exames de sangue e urina chegaram. Técnicos checaram cuidadosamente amostras de ambos os pilotos. Apesar das suspeitas levantadas pela dica de uma passageira, os resultados não mostram álcool algum no sangue do copiloto. Ele não estava bebendo antes do acidente. Olá, senhor. A passageira deve ter se enganado. Ou ela cheirou a colônia dele ou outra coisa, mas felizmente verificou-se que o álcool não foi um problema. E eu fiquei aliviado ao descobrir que o copiloto tinha lidado com essa questão e me parece de uma forma bastante louvável. O que deu errado nos minutos finais do voo 2286 ainda é um mistério. Ok, estamos agora em 14 e estamos livres para a aproximação 2286, Wilco. Os investigadores agora se perguntam sobre as instruções que a tripulação recebeu do controle de tráfego aéreo. Foi dito a eles para fazer uma aproximação que era arriscada demais para as condições naquela noite? A gravação do tráfego aéreo logo dá aos investigadores a sua resposta. Transcolorado 2286, para sua aproximação de Durango, vocês preferem usar o ILS ou será que a aproximação pela pista 20 é suficiente?
A gravação revela que o controlador não ditou a aproximação para Durango. Em vez disso, ele deu à tripulação duas opções. A primeira era fazer uma volta fácil ao redor do aeroporto até uma pista equipada com um sistema de pouso por instrumentos, ou ILS, que orienta os pilotos na hora de descer. A segunda opção, a pista 20, não tem ILS. Ela exige que os pilotos desçam em uma série de degraus íngremes para evitar as montanhas ao norte de Durango. A maneira como o controlador de tráfego aéreo lidou com o voo foi exemplar. Ele ofereceu a eles a escolha de pista e qual procedimento com instrumentos eles gostariam de fazer, mas deixou a decisão de forma correta para o comandante. Estamos planejando usar a 20, obrigado. Por alguma razão, o comandante escolheu fazer a aproximação mais íngreme e mais difícil. Temos montes aqui, aqui e aqui. Por que não pegar um caminho mais fácil para descer? Esses pilotos são normalmente muito bem treinados. Então, quais poderiam ter sido os fatores que ocorreram aqui? Obrigado por ter vindo. Pode sentar. Malcolm Brenner espera que outros pilotos da Trans Colorado possam explicar a sua decisão. Fale-me sobre o comandante Silver. Que tipo de piloto ele era? Todos concordam que Stephen Silver era um piloto habilidoso. Mas era conhecido por querer se apressar às vezes. Várias pessoas observaram que ele tinha tendência a pressionar para manter o avião no horário. Ele era uma pessoa que forçava o limite das coisas. Era um traço da sua personalidade. Há até uma carta em sua ficha elogiando-o por sua capacidade de entrar e sair de um aeroporto em apenas 7 minutos. Chegando em Durango, eu quero estar no ar de novo o mais rápido possível. Não deve ser um problema. Não precisaremos de abastecer. Vamos ver o que podemos fazer para tirar esse atraso. A preocupação do comandante sobre o atraso ajuda a explicar a escolha de aproximação de Durango. Então nós vamos direto para a pista 20, ok? Pista 20, parece bom. Controle, vamos planejar um DME para a pista 20. Liberado para aproximação da pista 20. Cálculos mostram que a aproximação direta da pista 20 economiza cerca de 10 minutos de tempo de voo. Para mim, parece quase instintivo que ele pensou que esse era o jeito de recuperar o atraso e chegar mais rápido. Senhoras e senhores, aqui é o comandante. Logo pousaremos em Durango. Eu acho que esse comandante sentiu como se fosse sua responsabilidade tentar levar os passageiros para onde eles queriam ir, quando eles eram esperados lá, e ele levava isso para o lado pessoal. A informação explica por que o comandante Silver escolheu uma aproximação tão complicada em uma noite com neve, mas não explica o acidente. Outros pilotos dizem que muitas vezes usam a mesma aproximação da pista. Os pilotos profissionais fazem essas aproximações com grande regularidade. Então eu suspeito que eles estavam cientes da natureza problemática da aproximação. A aproximação complicada. Os pilotos dizem que fazem isso o tempo todo. Para tentar entender onde as coisas deram errado, os investigadores comparam a trajetória de voo que os pilotos são obrigados a seguir até a pista 20, com o caminho real tomado pelo voo 2286. O que eles descobrem é surpreendente. Olha para isso. Eles são íngremes demais, mesmo para esta aproximação. A comparação revela que depois de optar por uma aproximação complicada, que exige uma descida íngreme, os pilotos da Trans Colorado fizeram uma descida ainda mais acentuada. E aqui, eles estão finalmente no caminho certo do voo. Acontece que eles continuaram caindo, como se não tivessem ideia da altitude. Não sabemos exatamente o que houve, porque não tínhamos a informação gravada que temos em um avião moderno. Está bem claro que a tripulação desceu abaixo do nível de aproximação correto. Por que exatamente, nós não sabemos. Os investigadores querem saber se os altímetros do avião ou quaisquer outros instrumentos de voo podem ter funcionado mal. Houve possivelmente falhas internas? Vemos alguma coisa entupindo os tubos que fornecem pressão para o instrumento?
E assim, você examina todos os conectores. Uma inspeção minuciosa nada revela. Todos os sistemas de controle estavam devidamente conectados e deveriam estar funcionando no momento. Não achamos nada mecanicamente errado com a aeronave. Mais uma vez, a investigação chega a um beco sem saída. Tá vendo a pista? Ainda não há explicação para o porquê de 2 pilotos de avião treinados terem conduzido seu avião contra uma encosta um pouco antes do aeroporto de Durango. Droga, estamos muito baixo! Sobe! Não, 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 não! Segura! Em Denver, Malcolm Brenner examina as qualificações dos 2 pilotos do voo 2286 da Trans-Colorado. As pessoas normalmente não saem com a intenção de derrubar aviões. Então, o que havia na sua formação, em seu passado, algo em sua história pessoal, qualquer coisa que poderia ter feito com que cometesse este erro? A ficha do copiloto Ralph Harvey, que estava nos controles, contém alguns detalhes perturbadores. Fez teste para comandante, falhou. Teste de proficiência, falhou. Voo por instrumentos, abaixo da média. Malcolm descobre uma história de testes em que ele não passou. Ele descobre que as habilidades medíocres do copiloto custaram-lhe o emprego. Ele foi dispensado por um empregador anterior porque ele não conseguiu se atualizar no quesito instrumentos de voo complexos. Era exigido que esse indivíduo fizesse isso regularmente e que ele fizesse bem. Então vamos direto para a pista 20, ok? Pista 20. Parece bom. Nada que não possamos lidar. Malcolm suspeita que fazer a aproximação complicada para Durango com visibilidade limitada era mais do que o copiloto poderia controlar. Eu acho que enquanto o tempo estivesse bom, ele seria um bom piloto. Aparentemente, o problema dele foi quando as coisas começaram a acontecer muito rápido. Mas a outra questão preocupante. As funções dos pilotos de avião geralmente são cuidadosamente divididas. Luzes de aterrissagem. Ligadas. O copiloto estava pilotando. Velocidade. Então o comandante deveria estar monitorando os instrumentos e atento a erros. Esse copiloto tinha um histórico de ter algumas dificuldades com procedimentos complexos de instrumentos. E, por isso, este seria um copiloto que um comandante iria querer observar de perto. Parece que o comandante Silver não estava observando de perto. A evidência sugere que ele nunca corrigiu erros do seu copiloto. Por alguma razão, o comandante não assumiu e salvou o avião. E eu quero saber por quê. Eles entram em contato com amigos e familiares, tentando saber o que os pilotos estavam fazendo nas horas que antecederam o seu último voo. Eles estão em busca de qualquer sinal de estresse ou fadiga. A fadiga pode ser insidiosa e grande parte dela depende da qualidade do sono que ele teve na noite anterior. Malcolm descobre que o comandante tinha ido jantar com seus pais na noite anterior à queda. Isso é muito tempo para descansar. Até onde se pode dizer, o comandante Silver passou uma noite tranquila com a família. Em seguida foi para casa para dormir. Mas que dia. Menos de 24 horas depois, ele não corrigiria a descida perigosamente rápida de seu copiloto na direção de Durango. Após uma investigação exaustiva, Malcolm e seus colegas ainda não sabem por quê. O que é que falta aqui? Quando você encontrar uma falha mecânica, é claro, algo sofreu fadiga e quebrou. E já que essa peça falhou, isso aconteceu. E tentar entender por que as pessoas cometem erros pode ser muito difícil. O caso parece ter atingido um beco sem saída. Alô? Até um telefonema mudar tudo. Sim. O quê? O
que ela disse exatamente? Recebemos um telefonema de uma pessoa. Era um piloto que disse que havia se encontrado com uma mulher que ele acreditava ser a noiva do comandante que morreu no acidente. Mas que dia. Os investigadores descobrem que, na véspera do acidente, o comandante Silver pode não ter passado uma noite tranquila sozinho, afinal. É hora de um pouco de diversão. Agora você tá falando a minha língua. Eles ouvem uma história sobre o uso de drogas e uma mulher que supostamente faz uma revelação surpreendente. Ainda bem que o enterraram logo após o acidente. Na noite anterior, tínhamos cheirado um papelote de cocaína. Cheiramos um papelote de cocaína. Quer cheirar primeiro? Quero. Papelote de cocaína, essa é a expressão que ela usou. É o suficiente para um casal se drogar a noite inteira. Você percebe que essa é uma acusação muito grave? A melhor palavra que eu descreveria os investigadores foi surpresos. Obrigado. É muito perturbador ter uma droga envolvida. Cocaína foi uma coisa que nós realmente não esperávamos. Temos uma nova história sobre o comandante. A revelação surpreendente contradiz o que muitos amigos e familiares disseram sobre o piloto dedicado. Tudo o que descobrimos sobre o comandante da aeronave é que ele era bem treinado, um bom piloto, que certamente tinha toda a experiência e que não havia problemas com ele. E a noiva do comandante nega toda a história. Uma carta de seu advogado alega que ela nem sequer esteve com o comandante na noite anterior à queda. O consumo dessas drogas, você não vê isso entre pilotos profissionais. Consciencioso. Piloto dedicado. Embora o sangue do comandante já tivesse sido analisado, o teste não era sensível o bastante para detectar o uso de cocaína. O primeiro teste foi feito pelo hospital e o resultado deu elevado, mas estavam procurando apenas por uma overdose. Ligue para o laboratório. Precisamos analisar as amostras do comandante. Posteriormente, as amostras foram enviadas para o laboratório de toxicologia na cidade de Oklahoma. Nesse caso, eles chegam até níveis muito sensíveis. Se o comandante do voo 2286 realmente estava usando cocaína, as implicações para toda a indústria da aviação serão enormes. Eu sempre pensei que os pilotos tivessem uma vida certinha. Eles levam pessoas. Têm a vida delas nas mãos. Técnicos realizam um segundo e depois um terceiro teste toxicológico em amostras do falecido comandante do voo 2286. Por causa da gravidade, eles queriam ter certeza de que não havia nenhum erro nas análises. Os resultados não deixam margem para dúvidas. Positivo para cocaína. Eles relataram que foi detectado no sangue o uso de cocaína recentemente. Ele não estava dormindo. Ele estava acordado, usando cocaína. Se, como a evidência sugere, o comandante passou a noite toda cheirando e foi trabalhar, ele provavelmente dormiu muito pouco. Ele estava em abstinência no momento do acidente. E muitas das coisas que são características da abstinência, tais como reações mais lentas e uma sensação geral de mal-estar, não iriam ajudá-lo nesse tipo de aproximação. Malcolm agora compreende a chocante cadeia de erros, negligência e comportamento criminoso que levaram à queda. Este acidente começa com um comandante que não estava em condições de voar. Depois de uma longa noite usando drogas, o comandante sai para o trabalho. O seu primeiro voo do dia está programado para partir às 13 horas e 15 minutos. Ele deve se apresentar ao serviço às 12 horas e 30. 7 horas mais tarde, depois de 3 voos,
o turbo-hélice está atrasado e o comandante está sentindo os efeitos da abstinência de cocaína. Chegando em Durango, eu quero estar no ar de novo o mais rápido possível. Não deve ser um problema. Não precisaremos reabastecer. Por causa de suas ações, dessas ações deliberadas, ele se apresentou para o dever não estando qualificado para tal. E isso vai contra tudo o que se ensina aos pilotos profissionais. Transcolorado 2286, para sua aproximação de Durango, vocês preferem usar o ILS ou será que a aproximação pela pista 20 é suficiente? Controle, vamos planejar um DME para a pista 20. O hábito do comandante de apressar tudo o leva a escolher uma aproximação arriscada quando há uma opção mais segura disponível. Que decisão horrível. Em abstinência, ele não é nem metade do piloto que ele é quando ele está normal. O copiloto não consegue lidar com a aproximação difícil. Mas o comandante não percebe. Tá vendo a pista? Para que esse indivíduo tenha se permitido entrar nessa condição, é muito difícil para eu entender. Com um piloto lutando nos controles e outro lutando contra a fadiga, nenhum deles está de olho na altitude do avião. Droga, estamos muito baixos. Sobe! Não! Uma vez que perderam o controle da altitude, eles não tinham chance. O relatório final da NTSB cita a pouca habilidade do copiloto e o uso de cocaína pelo comandante como fatores que contribuíram para a queda do avião da Transcolorado. As revelações sobre as drogas foram manchetes em todo o país. Acredita-se que é a primeira vez que um piloto comercial envolvido num acidente apresentou teste positivo para drogas. Fui totalmente ingênuo em relação à situação de Steve. Fiquei totalmente em choque. A FAA, Administração Federal de Voo, logo implementa mudanças importantes, incluindo testes de drogas mais frequentes para os pilotos. Como resultado deste acidente, programas de testes de drogas tornaram-se uma prática. E eles têm sido muito bem-sucedidos. Até onde eu sei, não houve qualquer outro acidente aéreo que envolvesse drogas. O acidente de Durango leva a outras reformas também. Regulamentos exigem agora caixas pretas em todos os voos regionais. E qualquer avião com 10 ou mais lugares deve ter um dispositivo de aviso de proximidade do solo, para alertar os pilotos caso estejam voando muito baixo. No caso deste acidente, o Comitê de Segurança determinou que um dispositivo de proximidade do solo teria dado o aviso pelo menos 23 segundos antes da colisão. E na aviação isso realmente é um bocado de tempo. Para os sobreviventes como Suzy Welch, as lembranças dolorosas permanecem. Mas ela sabe que o seu calvário e a terrível perda de vidas não foram em vão. Voar agora é mais seguro do que jamais foi. Porque estão fazendo essas mudanças. Então, isso me deixa muito feliz.